Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Para o homem forte do futebol alviverde, quem estava espalhando o boato era André Sanches, presidente do Corinthians, e que, portanto, caberia ao Maurício Gagliotti fazer o desmentido. Aí está entre aspas a resposta, mas esse não é o perfil do nosso presidente. Fehleger está convencido de que Matos mentiu para ele. Ouvido pelo blog, que é do Juca Kfouri, Matos garante que ligou para Mano pela primeira vez depois que foi à casa de Filipão, negociou com técnico algum durante a permanência dele no Palmeiras. Aí, entre aspas, o Alexandre Matos. Mano não aceitaria, afirmou. Aliás, ainda não aceitou porque ainda não assinou, concluiu. Enfim. Pascoalzito, você que aí conhece tudo de bastidor do Palmeiras, o que o senhor tem a dizer? Bom, eu, assim, de início não acredito que o Mano tenha sido procurado com o Filipão trabalhando. Eu acho que no futebol ainda tem uma certa postura. Não é possível que as coisas sejam dessa forma. Bom, é apenas a minha posição. Vocês podem discordar. Eu acho que a discordância... Eu discordo veementemente. A discordância é válida. Aqui é um programa para discordar. Claro. Nós vamos sair no tapa aqui, mas nós discordamos. Agora, não, só sai no tapa. Eu não acredito que tenha sido... Porque o Mano, dia 9 de agosto, ele estava trabalhando ainda no Goiás, no Cruzeiro, não estava? Sim. O mês passado ele estava trabalhando no Cruzeiro. Então, se ele estava trabalhando no Cruzeiro, como é que ele ia ser procurado pelo Palmeiras que tinha um treinador? Eu acho que tá faltando fechar isso aí. Ponto. O Mano Menezes, ao que eu sei, foi escolhido entre domingo e segunda-feira pelo Alexandre Matos. E aí é que está um dos problemas no Palmeiras, que os dirigentes do Palmeiras e até o presidente do Conselho do Palmeiras não aceitou essa indicação. O que os dirigentes do Palmeiras disseram ao presidente do Palmeiras e continuam dizendo é que se ele tiver que errar, Maurício Gagliotti, o pessoal diz o seguinte: se você tiver que errar, erre pela sua cabeça, erre pela sua convicção e não pela convicção dos outros. Eu sei que você tem um diretor contratado para ser o homem do futebol, mas nessa hora o que se cobrou do presidente do Palmeiras era uma posição, ele assumir uma posição, ele se adiantar a essa situação, ele se colocar à frente de uma negociação, à frente de uma situação com a saída de um treinador tão histórico e tão importante quanto o Filipão. É isso que se cobrou do presidente do Palmeiras. É isso que o presidente do Conselho Deliberativo disse ontem a algumas pessoas, companheiras, amigas. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, inclusive com o presidente do Conselho Deliberativo, Serafim Delgrande, de quem sou amigo há anos. O Serafim me disse o seguinte, que ele não concorda com a contratação do Mano Menezes, ele, Serafim Delgrande, e boa parte do Conselho de Diretores do Palmeiras, porque o Palmeiras não mudará de patamar no futebol. A visão deles é, o Palmeiras não muda de estrutura tática, não muda de patamar no futebol, continuará sendo o mesmo. Não tem nada a ver com o Corinthians. Não, vou chegar a essa segunda parte. Algumas outras pessoas do Palmeiras entendem que o passado dele no Corinthians não o credencia a ser treinador do Palmeiras, porque ele é muito ligado ao Corinthians, muito ligado inclusive ao presidente do Corinthians, com quem tem uma certa amizade. São amigos, o Mano e o Andrés são amigos de muito tempo, né? Desde que o Andrés o contratou para ser treinador quando o Corinthians estava na Série B do Campeonato Brasileiro, e ele subiu com o Corinthians para a Série A da competição. Mano Menezes é o terceiro treinador, Pascoal, em número de jogos à frente do 248 jogos. Então, só perde para Oswaldo Brandão e Tite. Aí você falou de Oswaldo Brandão. Oswaldo Brandão se notabilizou por ser treinador do Corinthians e do Palmeiras. Campeão em 78. Sempre fala só os últimos, né? 74 pelo Palmeiras e 77 pelo Corinthians. O seu Brandão trafegava entre Corinthians e Palmeiras nos anos 70, com 60. Ele dirigiu todos os times. Todos eles. Dirigiu o São Paulo, dirigiu o Santos também. Foi até treinador do Boca Juniors na Argentina. Foi. O seu Brandão trafegava entre todos os grandes do futebol brasileiro, sim, com absoluta tranquilidade. Futebol paulista, com absoluta tranquilidade.
com absoluta tranquilidade. Outros tempos, né? Outros tempos, sem mídia digital, sem as pessoas se escondendo. Mário Travalini também dirigiu Corinthians e Palmeiras. O Mário trabalhou em São Paulo. E o Mário Travalini era muito identificado com o Palmeiras. Muito. Ele trabalhou no Corinthians numa boa. Trabalhou no Corinthians numa boa. O Brandão começa como treinador de futebol em 45, dirigindo o Palmeiras. Quem? O Oswaldo Brandão. Foi campeão. Aí ele jogou, depois ele passa pelo Santos, pela Portuguesa e pelo Corinthians. Dirige a seleção brasileira, volta para o Palmeiras, Independiente da Argentina, São Paulo, Corinthians, volta para a seleção brasileira, Independiente, Corinthians, Peñarol, São Paulo. É um time grande, hein? De novo ele foi... Aí 75, 70, até 77 ele dirige o Brasil pela última vez, aí ele cai nas eliminatórias e assume o Coutinho, né? Ele nunca dirigiu o Brasil em Copa do Mundo, não. Em 77 ele vai para o Corinthians e é campeão paulista, time título emblemático. Pequeno, vamos dizer assim, que não está no patamar dos grandes, foi o Vila Nova no final de carreira, 1986. Só para completar, porque a gente falou do Oswaldo Brandão, eu e o Sr. Mani tivemos o prazer de conhecê-lo pessoalmente, que era um cara muito legal, sensacional. Nossas homenagens sempre ao seu Brandão. E o Mano também trabalhou no Corinthians, vai trabalhar agora no Palmeiras. Para o Mano superar tudo isso, só tem uma palavra: vitória, ganhar. Essa é a palavra que vai nortear o trabalho do Mano Menezes. Porque no primeiro vacilo dele, primeiro tropeço dele, a torcida não vai perdoar. A torcida não terá nenhuma piedade no Mano Menezes se o time tropeçar. Não terá nenhuma piedade se o time não for classificado diretamente para a Libertadores, se o time não brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, não vai ter nenhuma piedade. Isso já está instituído. Agora, a revolta do presidente do Conselho do Palmeiras, do seu Serafim Del Grande, é pela falta de se posicionar. Ele disse e me disse que conversou com o presidente do Palmeiras algumas vezes e pedindo para ele se posicionar, se colocar à frente desse processo. Deu muitas orientações, que é ele é conselho, chama Conselho Deliberativo, ele é presidente do conselho. Conselho para que é? Para aconselhar. Tentou aconselhar, não conseguiu. E aí está nessa situação vivida nesse momento. Quanto que dá de porcentagem da torcida do Palmeiras contra? Não sei, porque você é capaz da gente fazer uma aferição aqui com o que os torcedores vão dizer, mas eu acho que boa parte da torcida do Palmeiras perdeu a paciência. Para terminar, o prazo de validade do Alexandre Matos no Palmeiras está terminando. Se conseguisse suportar até o fim do ano, até dezembro, para mim, será uma grande novidade. Olha, essa é uma informação relevante. Isso é uma informação relevante. Mas, Pascoal, isso é uma informação ou é um achômetro? Não, isso é informação. É informação. Informação. Ele dificilmente continua no Palmeiras? Dificilmente emplacará uma nova temporada no Palmeiras. Então aí também... Mas fez um contrato de 2 anos? Então pode ser que o Mano Menezes também corre esse risco? O Mano Menezes porque é um treinador trazido por ele. Não, mas é um treinador trazido por ele. O Mano Menezes só tem uma palavra que vai garantir o Mano: ganhar. Não ganhou. Ele pode durar 3 jogos, pode durar 5, pode durar 1 mês, pode durar 10 meses. Olha. Não vai brigar pelo título brasileiro, não classificar o time diretamente para a Libertadores. Tem muitas situações que estão sendo colocadas, não só pelo torcedor do Palmeiras, mas pelos próprios dirigentes e conselheiros do Palmeiras. O Mano Menezes, o Flavinho disse uma vez do Batista. Eduardo Mas o contrato do Mano vai até o final de 2021, hein? Até 2021. Então, são 2 anos São 2 anos e 4 meses de contrato. Olha, nós recuperamos aqui um trechinho do presidente do Palmeiras, o Maurício Gagliotti, na chegada domingo ao Maracanã, antes do jogo contra o Flamengo. E o Gagliotti foi perguntado a respeito do atual momento do Palmeiras. Vamos ouvir o que ele falou no domingo no Maracanã. Confiamos muito nesse grupo, confiamos na comissão técnica e vamos dar continuidade ao trabalho porque nós temos um campeonato importante, que é o Campeonato Brasileiro, com chances reais de brigar pelo título. Então agora é dar sequência ao trabalho. Bom, então o presidente do Palmeiras, isso antes do jogo contra o Flamengo, falou: vamos dar sequência ao trabalho, tá tudo certo. Mas aí veio e aí na quinta-feira, teve a coletiva. Quinta-feira. Foi na quinta-feira aquela coletiva, que não teve depois do jogo contra o Grêmio. E aí o Alexandre Matos falou isso aqui na quinta-feira. Vamos ouvir. É que o Felipe é o nosso treinador, tem contrato conosco. Esses dias foram de muitas especulações. Não passou na cabeça dele, não passou na nossa, momento algum, de fazer alguma troca. Vamos lembrar que o Felipe é o atual campeão brasileiro há 6, 7, 8 meses atrás. Há muito pouco tempo, mais de 1 ano de invencibilidade, recordes atrás de recordes, acho que 33 jogos, se não me engano. E nós vamos prosseguir naquilo que a gente entende ser o melhor para o Palmeiras.
Amigos, Fábio Sormani, o que levou esta mudança? Uma simples derrota. Gente, perder pro Flamengo no Maracanã, hoje, é uma coisa normal. Mas do jeito que foi. Tudo bem, tava num dia que tá veio de uma eliminação. Você não disse que deu dó? Sim, deu dó. Agora, esse é o verdadeiro motivo? Foi por causa da derrota contra o Flamengo? Não acho que, por exemplo, as declarações do Alexandre e do Gagliotti foram contundentes, né? Vocês queriam que eles dissessem o que? Olha, a situação tá complicada, se não ganhar hoje pode ser demitido. Eles não iam fazer isso, óbvio. Não sejamos ingênuos. A declaração deles nesse sentido é óbvia. Eles iam falar isso, né? Lógico, gente, lógico. Antes de um jogo importante contra o Flamengo. Gagliotti, e aí? O que você acha aí da situação, Filipão, papá? Se perder hoje, estamos... Se perder hoje, amigo, vai pra rua. Ele nem volta no avião com o Palmeiras. Ele que compra a passagem dele. Ele ia falar isso. Quinta-feira, naquela entrevista que foi dada, tá o Filipão, o Gagliotti e o Cícero. Não, o Filipão... O Alexandre e o Cícero. O Alexandre ia falar assim, rapaziada, é o seguinte. Se não ganhar domingo... esse senhor tá aqui do meu lado. Já era. Não dizendo isso, a mídia especula. Mas quando você banca uma situação dessa, Sormani, é um agravante, hein? Mas não tem agravante nenhum, mano. Opa. Não tem agravante nenhum. Ele é exposto ao Volto a dizer. Se garantindo, a mídia já especula. Imagina se ele fala um troço desse. Não tem jeito. Mas quando ele chega e vai pro treinador... Não tem surpresa nenhuma. Todos fazem a mesma coisa. Qualquer time. Mas aí ele perde credibilidade, Sormani. Porque a partir do momento que ele fala, bancamos o Filipão, não pensamos em demiti-lo, aí perde a partida seguinte. Eu respeito, mas aí se você está se apegando demais à palavra, entendeu? Você deixa de interpretar o contexto. É óbvio que ele ia fazer isso. Óbvio. Eu não acho que ele perde credibilidade, nem ele nem o Gagliotti. Mano, o simples fato, no futebol é assim, você sabe disso. No simples fato de um dirigente ter de falar sobre, ter de garantir um técnico, já é um sinal de que... Mas, ô Flavinho, eu acho que não é um técnico, cara. A gente tá falando do Filipão. Estamos falando do Filipão. Quando ele chega, por exemplo, e com todo respeito, mas vamos falar do Eduardo Batista, mas quando chega lá, por exemplo, um dirigente do Palmeiras e fala, não, o Eduardo Batista não, ele tá aqui no nosso planejamento, não pensamos em demiti-lo. O Eduardo Batista, ele tem um peso na história do Palmeiras. O Filipão tem um peso 10. Pra você ver então como, é complicado, pra você ver como no mundo do futebol, o mundo do futebol é assim. Então, eu acho que quando um dirigente é chamado a falar sobre a permanência de um técnico, é porque esse técnico tem a possibilidade de cair, independentemente do que o dirigente disser. Aqui no Brasil isso, né? Porque, desculpa, porque eu imagino que quando o Galhardo tomou aquele sacode do Lanús lá ele balançou. E imagino que alguém tenha perguntado pra ele, né? Ou pro dirigente, pro presidente. Não, perguntou o presidente, e o presidente falou, a torcida pode se rebelar contra, mas ele ficará. Então, mas é Argentina, cada país é... Que nem o Andrés fez com o Tite aquela vez. Como o Andrés fez, porque é uma exceção das exceções no Brasil, é a exceção das exceções, não é nem no Brasil, é a exceção no Corinthians, inclusive, aquilo que aconteceu. Sim. Né? Porque aquilo lá... E olha, deu certo, porque podia não dar também, né? Então, o peso do treinador nessa hora, mano, eu acho que... É bom lembrar que o Filipão, ele é tudo isso no Palmeiras, mas o Filipão também é um técnico, mesmo nesse ano, com o título e tudo mais, é muito contestado pelo tipo de futebol que o Palmeiras joga. Mas esse ano ele não ganhou nada. Não, nesse ano de trabalho no Palmeiras. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro, mas ele tem o trabalho dele contestado por muita gente. A chegada dos estrangeiros acabou abrindo os olhos de muitos torcedores para possibilidades novas, coisas mais legais que podem ser feitas nos times e tal. Eu acho que isso também tem um pouco a ver com essa rejeição ao Mano Menezes. Outra coisa, mano, o que você gostaria, por exemplo, que o Alexandre Matos e o Gagliotti respondessem, perguntado sobre isso? Eu acho que naquele momento, Sormani, sinceramente, eu não falaria nada. Não. Se eles estivessem pensando em mandar o cara embora... Se ele não fala nada, os caras vão dizer, olha, não tá falando nada, é sinal que vai ser demitido. Mano Matos, o que você responderia? Querendo ou não, Sormani, peraí. Você é o Gagliotti. Mano Matos, vamos lá. Você é o Gagliotti, olha... Mano, qual é a situação do Filipão? Não, naquele momento, Sormani, primeiro, eu não faria a entrevista coletiva que eles fizeram. Não, do Gagliotti no Maracanã. No Maracanã, o Gagliotti chegando no Maracanã. Já houve um erro, Sormani, de planejamento. Porque não mandaram o Filipão embora ontem. O Filipão ele foi mandado embora na queda da partida. Eu sei. Não. O Filipão já deveria ter sido desligado. O que o Gagliotti deveria dizer? Então, mas é que tá. Eu já não concordo com a postura dele. Não deveria dar entrevista. Não deveria, primeiro, ter dado entrevista. E o posicionamento da diretoria do Palmeiras, já que a derrota pro Grêmio pesou e pesou muito, e vocês sabem que foi por isso que o Filipão foi mandado embora, eles já deveriam ter desligado o Filipão ali. Caiu pro Grêmio, no dia seguinte... Você acha que o Gagliotti devia passar pela mídia e não conversar com ninguém?
Mas óbvio, porque ele já tomou uma decisão errada. Ele já tomou a decisão errada. Na minha avaliação, já que o Filipão perdeu a classificação, inclusive já vou colocar vou colocar nesse balaio também um outro membro que é tão importante quanto o Filipão nesse processo que não está dando certo. Mas só para concluir com relação a isso. Eu, se fosse dirigente do Palmeiras, aí no caso aí o presidente, o Gagliotti, que é o cara que manda no clube, ou até a página 2, até a página 2 é quem deveria mandar. Então o negócio é o seguinte, eu já teria desligado o Filipão no dia seguinte à partida do Grêmio. Quinta-feira, eu já viria naquela entrevista coletiva e não feito esse papelão que os dois fizeram ali. Tanto esse Cícero Souza quanto o Alexandre Matos. Eles foram mandados na entrevista coletiva. Pascoal, o negócio é o seguinte, teve nome. O presidente falou, vocês vão lá e deem uma satisfação. Mas só pra terminar, ali quem deveria estar sentado na mesa não era o Filipão, não era o Alexandre Matos e não era o tal do Cícero. Era o próprio Gagliotti, presidente do clube, falando o seguinte, agradecemos o trabalho prestado pelo seu Luiz Felipe Scolari, mas ele não continua a partir daqui. Pensamos numa outra estratégia, não está dando certo, etc e tal. Ali não teria mídia especulando nada, não teria que responder na véspera do jogo contra o Flamengo. Mas você cogita a possibilidade de ele, naquele momento, achar que não tinha que mandar embora o Filipão? Não, eu acho que já pensavam ali sim e só estavam esperando o momento oportuno. Ali o Filipão caiu. Ali o Filipão caiu. Só para terminar, Rodrigo, rapidinho com relação aí ao próprio Alexandre Matos, salvo engano, Sormani, o último treinador que começou o ano no Palmeiras e terminou o ano foi o Jair Pisserni em 2013. Putz. Em 2013, Jair Pisserni. Mas porque em 2015... O Kleina ficou... Não, peraí, o Kleina começou e terminou. Espera só um minuto. Enquanto você fala isso aí, espera só um minuto. Então vamos colocar para ilustrar aí, vamos colocar quantos treinadores o Palmeiras tem na era Alexandre Matos. Que ele começa em 2015. Vamos lá colocar, olha lá. Então 2015. Nem começa e termina. Oswaldo de Oliveira, 1. Então, aí vem... Só pra contextualizar, mano, Benja, o Oswaldo de Oliveira já vinha de 2014. Foi o Kleina mesmo, verdade. Então, Oswaldo... Aí o primeiro contratado... Não, senhor. 2014 era o Dorival Júnior. Oswaldo de Oliveira é contratado em 2015. Foi o primeiro contratado de... Então desculpa. Então, Oswaldo de Oliveira 2015, aí vem o Marcelo Oliveira, que não é parente, o Pascoal... Não eles são primos, não. Oliveira é muito comum, Pascoal. Pascoal é comum. Aí veio o Marcelo Oliveira 2, aí veio o Cuca, Eduardo Batista, aí volta o Cuca, vamos para outra página, são várias páginas. Alberto Valentim, é interino. É interino não, é treinador. Dirigiu 11 jogos, conta. Claro. Roger Machado. Bastante. Roger Machado, Felipão e agora Mano Menezes. Ou seja, em 4 anos... 9. Não. Ou seja, em 4 anos... 9. Não, 9 trocas, né? Como o Cuca que conta é 9. 2 vezes. O que conta é o número de mudanças. 9 gestões. São 9. Bom, entendi. São 9. 8 pessoas diferentes. São 9. Dá uma média aí, vai praticamente de 2, um pouco mais de 2 treinadores por ano. Então, mas aí que tá. O Alexandre Matos, Benjamin, ele domina o dinheiro, é ele que assina o cheque, é ele que monta o elenco. E como é que você monta um elenco trocando de treinador todo ano? Sendo que você não tem uma continuidade de trabalho. Porque cada técnico tem as suas predileções. Cada técnico que chega no elenco, ele apresenta uma lista de reforços que ele quer contar. Ele escanteia uma série de jogadores que ele não gosta. E muitas vezes esses jogadores que ele não gosta custam muito. Então, querendo ou não, o Alexandre Matos ele tem que ser responsabilizado sim. E uma outra notícia, Benja. A Leila Pereira, que era patrocinadora do... Ainda é. A patrocinadora do Palmeiras. Não, ainda é. A patrocinadora do Palmeiras. O Alexandre Matos era um homem de confiança dela dentro do Palmeiras. Inclusive, Pascoal, você sabe muito bem disso, num determinado momento, quando o Alexandre Matos balançou, ele só permaneceu no clube por causa das declarações da Leila nos bastidores. Parece que essa relação tá mudando, Pascoal. O Pascoal falou isso ontem. Parece que essa relação tá mudando. E me surpreendeu. Eu só queria falar uma coisa. O Rodrigo Bueno não fala? Fala o Silvio Santos. Como é que é? O Rodrigo Bueno não fala! Só pra dar mais um taquinho aqui antes do Rodrigo Bueno, embora cause espanto, 9 técnicos, 9 mudanças, a gente não pode esquecer que o Palmeiras ganhou 2 campeonatos brasileiros e uma Copa do Brasil. Sim. Deu certo. Não dá pra dizer que deu tão errado assim também. Deu certo. E o que quer ganhar não ganha, né? Exato. Não ganhou a Libertadores. Deu certo. O projeto Outra coisa que eu queria falar. Eu tenho sido um crítico contumaz aqui do Alexandre Matos. Acho que ele fez um trabalho horroroso nesse ano 2019. Nesse ano. Os anos anteriores, o trabalho dele foi muito bom. O Palmeiras ganhou 2 campeonatos brasileiros e uma Copa do Brasil. Então vamos rifar o Alexandre Matos por causa de um ano ruim? Agora, se entendeu? For... Então, é isso que eu acho que é uma coisa se for que o Palmeiras tem que refletir também. Agora, se for seguir o retrospecto, o Palmeiras será o campeão brasileiro esse ano. Porque olha aqui, ó. Em 2015,
Palmeiras mandou o Oswaldo embora e trouxe o Marcelo Oliveira, campeão da Copa do Brasil. Isso. O ano seguinte, mandou o Marcelo Oliveira embora, trouxe o Cuca. Foi campeão brasileiro. Ano passado, mandou o Roger Machado embora, trouxe o Filipão, campeão brasileiro. Isso aí não é receita de bolo. Mas os últimos 3 títulos do Palmeiras, eles mandaram o treinador embora e contrataram outro. Mas deixa o Rodrigo Bueno falar, senão conta como folga para ele hoje. O acumulado do Alexandre Matos é maior do que só uma temporada. O acumulado do Alexandre Matos é a falta de tato com as pessoas que trafegam no Palmeiras. Eu sei disso. Você vê a declaração, eu concordo com você. Você vê a declaração que ele deu pro Acas, né? Você leu aí. Eu não tá no sou... blog do Juca. Tá no blog do Juca. Eu não sou FDP. Eu não sou FDP. O Alexandre é assim, ele é grosseiro, grosseirão, explosivo. Eu também sou assim. Então, às vezes, você acaba atrapalhando as coisas, mas você não é com aquela... O palavrão não é dirigido, não é na maldade, é o jeito de você ser. Agora, você não pode deixar de considerar isso, gente. Foram várias trocas? Foram. Surtiram efeito. O Palmeiras ganhou 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. Muitas vezes trocas corrigindo erros dele mesmo. Exato. Ele sabe, o Alexandre, Batista, volto a dizer, o Alexandre tem que ser muito criticado por 2019. Muito. Fez várias bobagens. Carlos Eduardo, ao invés de contratar o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique não jogaria o Santos não venderia o Bruno Henrique pro Palmeiras. O Lucas Lima foi. Foi com passe já, não tinha nada a ver com o Santos. Nada que uma boa conversa não resolva. César Sampaio saiu do Santos, foi pro São Paulo, pro Palmeiras. O Lino saiu do Santos e foi pro Palmeiras. Tem mais jogador aí. Formiga saiu do Santos, foi pro Palmeiras, depois acabou voltando também. Há vários históricos. Chico Formiga. O Formiga jogou no Palmeiras? Jogou. O São Paulo também, o Toninho Guerreiro saiu do Santos, foi pro São Paulo, aí o Tom Lira, o Pita. São Paulo, Santos, São Paulo sempre tiveram negócio. Sempre fizeram negócio, o Serginho saiu do Santos. Nada que uma boa conversa não resolve. Então, eu acho que esse negócio de dizer, o Santos não, balela. Se disser isso, eu acho que é balela. Agora, você tem erros? Tem. Mas eu acho que por causa de 1 ano em 4, você ceifar o cara, eu acho injusto isso. E era Alexandre Mitos, hein? Lembra? Era Alexandre Mitos. Agora, a produção me avisa que se ele não falar em 30 segundos, o Rodrigo Bueno conta como folga hoje. Conta como folga. Só pra antes de falar... Tem um debate final 21 horas. Mas aqui também conta como folga. Não é bom. O dia tá trabalhado, né? O dia que tiver no debate final. Presente, ou não é? Bom, vamos lá. Enquanto o pessoal tá falando, eu tenho muitas informações, vou tentar dividi-las aqui por partes. Primeira informação que eu já tinha recebido há alguns dias, que o primeiro contato do Alexandre Matos com o Mano Menezes foi na 4ª de manhã. Então, depois do jogo em que o Grêmio eliminou o Palmeiras da Libertadores, na 4ª de manhã, informação que eu recebi, que houve uma ligação telefônica do Alexandre Matos para o Mano Menezes. Então, o primeiro contato teria sido ali. Aí depois, Filipão se sentiu traído pelo Gagliotti e pelo Alexandre Matos. Paulo Turra falou isso em uma entrevista, porque não só publicamente, mas também garantiu a permanência deles pessoalmente, tamo junto, e deu no que deu. Filipão, ao que tudo indica agora, a informação que eu tenho, vai para Portugal, vai passar alguns dias com a dona Olga, ver os filhinhos, ver os netos, e possivelmente vai dar sequência à carreira na China. Eu gosto de ele seguir na China. Mano Menezes, que teria sido procurado também pelo Internacional. O Internacional tá com um técnico empregado, tá com o Odair. Mas ele era um cara desejado tanto pelo Palmeiras nos bastidores. Nos bastidores do futebol tem, por mais que o Pascoal diga que não, e ele conhece muito, mas no futebol e em outras áreas da sociedade também. A pessoa está empregada ou dá uma sondada. E aí, tem possibilidade? Tem chance? As coisas não acontecem assim no estalar de dedos de um dia para o outro, de uma noite para o outro. Então tem isso. Se o Odair Helma, por exemplo, foi eliminado da Copa do Brasil, está em vantagem contra o Cruzeiro, o pessoal lá já estava armando o Mano. O Mano estava lá na manga. Era a cartinha que estava ali, por mais que tenha rejeição também pelo passado gremista dele, como tem. Aí o que acontece? Outra informação do Alexandre Matos. Recuso a tá bom, deixa eu continuar, por favor. Eu me recuso. Outra informação do Alexandre Matos, que também não teria pegado muito bem. O Alexandre Matos, no grupo de WhatsApp dos jogadores do Palmeiras, seria dito, no jogo contra o Flamengo, joguem por mim, esse time. E isso também, para muita gente, também não caiu muito bem. Tem a mesma informação de que a Leila que está segurando
Leila patrocinadora que está segurando o Alexandre Matos. Tem muita gente no Palmeiras, e de forma escancarada, a gente viu o Serafim falando, muita gente no Palmeiras desgostosa com o Alexandre Matos e que a Leila está segurando a bronca já há um tempo. E que isso tem um prazo também de validade até o fim do ano. Fim do ano, possivelmente tem essa troca. Aí a enquete pergunta que todo mundo fazendo: será que a galera palmeirense, boa parte dela, tá desgostosa com o Mano pela identificação com o Corinthians, pelo estilo de jogo? Eu incluo outra coisa, pela relação umbilical, se não, ou pelo menos muito próxima, com o Alexandre Matos. O Alexandre Matos, até na função dele de diretor de futebol, ele é muito bem relacionado com empresários. E durante muito tempo o Mano também teve a fama. Muito técnico, envolvido com o mercado, tem relação próxima, coleguinha, amiguinho de empresários, ajuda isso às vezes em negociações. Então as pessoas já têm uma certa desconfiança do destino do dinheiro da Leila via Matos. E com o Mano também o pessoal fica nessa daí. Poxa, agora você tem dois parceiros ali para definir os rumos de negociações, de contratações, não necessariamente as melhores. Então tem um terceiro fator que causa